Apoio Cultural FTD. Olá, sejam bem-vindos ao De Propósito. Aqui nós falamos sobre propósito de vida e como fazer de propósito para que as coisas aconteçam. Eu sou o irmão Miguel e junto com a Ceci apresentamos esse programa. Mas, Ceci, antes de começar o programa de hoje, eu gostaria de saber como você era na escola. Você era arteirinha ou era aquela menina mais comportada, mais educada? Me diz aí. Eu sempre fui meio ativa, assim, meio alegre. No recreio, nossa, não parava quieta, mas na hora de conversar com as pessoas, de falar com o professor, eu era bem da certinha, que eu morria de medo que brigassem comigo, porque se brigassem comigo e levantassem a voz, eu tinha vontade de chorar e eu ficava já nervosa. Mas eu estava conversando com o nosso convidado e ele contou que era bem diferente essa história, né, irmão Miguel? O entrevistado de hoje, então, é o Mário. O Mário, ele é filho da Ana e do seu Mário, esposo da Liz, curitibano, né, natural aqui de Curitiba. E o Mário, a gente vai conhecer um pouquinho melhor a história dele, e ele trabalha com prática de diálogo e prática da justiça restaurativa. Mário, como assim? Como aquele menino que era briguentinho na escola, hoje trabalha com diálogo restaurativo? Bom, primeiro agradecer aqui pelo convite, né? E estou muito feliz de estar aqui com você, Ceci, com você, Miguel. Agradecer a quem está nos assistindo também. Essa é uma pergunta que sempre que eu estou facilitando algum diálogo, sempre que eu estou lidando com algum conflito ali, seja os meus conflitos ou seja os conflitos das outras pessoas, eu revisito ela, né? E acho que briguentinho é botar bastante açúcar, assim, como eu era quando eu era criança. Além de muito bagunceiro, muito ativo, eu brigava bastante na escola, né? E isso vem, acho que, de uma ideia de que se a gente não faz valer o nosso ponto de vista, se a gente não impõe o nosso ponto de vista, se o outro não se submete ao nosso ponto de vista, nosso ponto de vista não vale nada. E depois, anos depois de pesquisa e de trabalhando com isso e me apropriando desses métodos, dessas perspectivas, a gente vai ver que é muito mais complexo do que isso. E, para mim, acho que a virada de chave já começou quando eu era criança, que quando eu cheguei na segunda série tinha uma professora do Colégio Marista Santa Maria, inclusive, chamada Márcia Brito, e ela pegou, e o que ela fez? E eu só fui entender como era genial anos e anos depois. Ela pegou aquele garoto que ficava o tempo inteiro igual uma bolinha de pinball, né? Às vezes chamando atenção, às vezes fazendo bagunça, às vezes brigando com os outros. Ela viu o que eu vou fazer com toda essa energia. Porque a maioria dos outros professores via, poxa, esse garoto é problemático, a gente precisa dar um jeito de contê-lo, né? Ela viu o que eu vou fazer com toda essa energia. Eu vou pegar e vou pedir para ele me ajudar a passar a tarefa no quadro, a ele escrever. Se ele terminar antes da tarefa, eu vou pedir para ele ajudar a varrer a sala. Eu vou dar uma outra tarefa para ele fazer, para que ele se sinta útil e para que ele se sinta colaborando. Então, sem saber, na época, o que ela estava fazendo é ser uma grande facilitadora de conflitos e uma comunicadora não violenta. Ela entendeu que eu precisava se eu tinha essa necessidade de expandir, de canalizar essa energia em alguma coisa, e ela achou coisas que fossem úteis para mim e para a turma, né? E a partir disso, eu comecei a controlar mais os meus impulsos, comecei a me colocar mais nos lugares dos outros e assim, né, depois da faculdade, acho que a gente pode conversar sobre isso ao longo aqui desse nosso bate-papo, fui descobrindo outras maneiras de lidar com os meus conflitos internos e com os meus conflitos com os outros. Que legal. Que interessante. Eu acho que até para a gente dar um contexto assim nessa conversa, vamos focar nessa coisa da justiça restaurativa, no diálogo. Eu quero saber, para a galera ali de casa entender, o que é Basicamente, para que a gente cria esse contexto, né? Perfeito. O que é justiça restaurativa? Isso. Então, justiça restaurativa, se a gente for pegar qualquer livro que vocês forem ler sobre isso, vai ter alguém dizendo assim, vai começar falando da seguinte maneira, não se tem uma concordância sobre o que é a justiça restaurativa.
E isso é muito positivo porque daí a gente pode incluir novas coisas na justiça restaurativa. Mais ou menos é isso que acontece. Mas, por outro lado, acaba sendo um pouco negativo, porque daí a gente sempre tem essa questão, o que é, afinal de contas? Então, com base no que eu estudei, com base no que eu vejo, eu separo justiça restaurativa de duas maneiras. Primeiro, é uma forma de você entender justiça a partir de relacionamentos e pessoas, ou seja, valorização das pessoas e valorização dos relacionamentos e dos sentimentos e das necessidades dessas pessoas. Então, eu só vou atingir uma ideia do que é justiça se eu considerar pessoas, relacionamentos, sentimentos e necessidades das pessoas. E essa ideia de justiça, ela traz, né, uma variedade de técnicas que a gente pode utilizar para chegar nesse ponto que a gente considera justo, né, que é o que a gente chama de práticas de justiça restaurativa. E eu trabalho no Ministério Público como servidor, como assessor, né, de apoio jurídico, de apoio de decisões que envolvem direito, mas também como um facilitador de práticas de justiça restaurativa. Então, eu dou treinamento para as pessoas que querem aprender a facilitar essas práticas, eu facilito casos de diálogo que são mais complexos, né? Ou às vezes trabalho até com prevenção de conflitos negativos, e a gente pode falar disso depois, tem conflitos que são positivos, tem conflitos que são negativos, e eu pesquiso sobre isso desde a faculdade. Eu sou formado em Direito pela Universidade Federal do Paraná e até pela influência do Santa, né? O Santa Maria sempre, pelo menos sempre me venderam a ideia de que eu podia mudar o mundo onde eu vivo. E no direito eu vi na justiça restaurativa uma oportunidade de estar mais próximo das pessoas e de construir o direito com as pessoas e não só para as pessoas. E você descobriu isso na faculdade? Você entendeu que existia esse tipo de prática na faculdade? Não existia esse tipo de prática na faculdade, mas existia um professor que inclusive foi aluno do Marista, que é o professor André Gilberardino, que me orientou no mestrado, que ele tinha uma linha de pesquisa nisso. E eu lembro que eu estava no carro com meu pai e todo aluno de direito, quando começa a estudar, tem essas ideias assim mirabolantes, né? Que ele acha, eu vou resolver um problema que existe há séculos, eu tenho a ideia para resolver esse problema. Então eu estava conversando com meu pai no carro e falei, e se a gente, por que a gente pune as pessoas? Por que a gente, se a pessoa faz uma coisa errada, a gente vai lá e enfia mais violência naquela situação? E daí eu comecei a conversar com meu pai, sempre converso bastante com meu pai sobre essas coisas, e daí eu comecei a pesquisar onde que tem mais violência no direito. Onde tem mais violência no direito é no direito penal, onde a gente coloca as pessoas na cadeia e a gente esquece completamente das pessoas que foram violentadas. A gente só está pensando em fazer mais violência. E daí eu conheci justiça restaurativa porque tem essa relação de justiça restaurativa com justiça criminal. E daí também a gente pode conversar que tem vários outros campos de atuação disso. Coisa boa. Tem muita coisa assim que eu queria perguntar e na sua fala muitas coisas já calaram um pouco no meu coração. Primeiro que toda pessoa pode se transformar e pode mudar, né? Você que era um aluno briguento na escola, hoje você trabalha com práticas restaurativas, ajudando as pessoas a se aceitarem, a entenderem o contexto e a terem uma relação mais harmoniosa, vamos dizer assim, né? Sem conflitos, enfim. E isso que você falava mesmo da sociedade, isso está no nosso imaginário, né? Às vezes as pessoas comentam, e isso parece ser meio um senso comum, que bandido bom é bandido morto. Poxa, mas a gente então traz violência com mais violência, né? Como que é isso? E daí, pegando todo esse contexto, o seu conhecimento, eu gostaria de entender de tudo que você já escutou, já estudou, já pesquisou, já viu, o que é muito comum na sociedade de hoje, assim, que você percebe e que talvez atitudes simples e mudanças de hábito poderia transformar de maneira significativa a nossa sociedade? Essas são várias perguntas, vamos tentar respondê-las, vou tentar respondê-las. Bom, o primeiro ponto que eu acho que é importante a gente ter em mente é que entender o mundo como só bem e mal, certo e errado, facilita muito para a gente poder ser violento com os outros, certo? E violento com a gente mesmo também, né? O que eu quero dizer com isso? Porque se eu estou do lado do bem e se eu estou do lado do certo, é muito mais fácil eu admitir que eu possa destruir o mal, combater o mal, certo? Porque em nome do bem, exatamente, porque em nome do bem vale tudo, em nome do certo vale tudo, né? Bom, por que eu estou trazendo essa ilustração?
eu era taxado de um aluno problemático nos meus primeiros anos de infância, mais ou menos ali de 6 a 7 anos. Então seria muito fácil me tirar da turma, seria muito fácil me expulsar do colégio, seria muito fácil, teriam motivos para fazer isso. E, consequentemente, isso me privaria de uma série de oportunidades que eu tive. A partir do momento que chega uma pessoa e fala, tem uma outra forma da gente lidar com isso. E essa outra forma não quer dizer ignorar, essa outra forma não quer dizer não responder. Essa outra forma é uma maneira criativa e positiva de lidar com essa situação. E foi o contrário, no teu caso você foi empoderado, né? Empoderado a escrever no quadro, Exatamente. A compartilhar com as turmas o seu conhecimento, enfim. Eu tive a oportunidade de acessar o meu próprio valor sem ter que negar o valor do outro, né? E nem por isso, nem por trabalhar com isso, como você falou, hoje você teve uma transformação e tal, nem por isso eu sou um ser iluminado. Existe uma chance muito grande de que eu saia daqui e eu vá ter uma discussão com a minha esposa e nessa discussão eu não seja 100% empático nessa discussão. Porque a gente precisa entender que os seres humanos, eles são complexos, né? Não vai se tornar um monge ou uma Mahatma Gandhi por causa disso, mas eu acho que é uma prática cotidiana da gente poder entender que existem uma série de sentimentos e necessidades para que a gente pode acessar, que a gente pode buscar entender para responder de uma maneira diferente às coisas, né? Então, essa é a perspectiva, pelo menos, que eu busco adotar. Até porque tem também essa coisa, né, da pessoa pensar, mas eu sou assim e pronto, não é meu jeito e não é um jeito que você muda se você aprende a se comunicar de certa maneira. É uma prática, igual você falou, às vezes você erra, às vezes você acerta, é um processo, né? Até isso me remete a uma pergunta que eu queria fazer sobre... Então quer dizer que a justiça restaurativa tem tudo a ver com comunicação também? Ou é só sobre comunicação? Tem tudo a ver com comunicação, ela é mais do que comunicação, porque veja, a gente está falando primeiro de um entendimento do que é justiça, né? Como eu falei, que foca em pessoas, relacionamentos, necessidades, sentimentos dessas pessoas e também formas de responsabilizar as pessoas. Então, por exemplo, eu já trabalhei em alguns casos criminais envolvendo justiça restaurativa. Nesses casos, a gente pensa também numa forma de responsabilizar a pessoa que cometeu uma violência contra a outra, mas uma forma uma forma criativa, uma forma não violenta, em que ela possa pegar o mal que ela fez e buscar produzir algum bem, seja para a comunidade, seja para a pessoa que ela violentou. Então, com relação a esse ponto de a justiça restaurativa ter a ver com comunicação, sim, ela tem a ver com comunicação, primeiro do que a gente está entendendo como justiça. Segundo, ela tem que comunicar uma censura, ou seja, se acontecer alguma coisa errada, eu preciso dizer que o que houve é errado. Eu preciso que isso seja reconhecido como algo que é errado. Errado não naquela perspectiva que eu falei de bem e mal e tudo mais, mas uma perspectiva de dizer, olha, aconteceu uma violência, a gente entende que essa maneira de se relacionar não é a melhor maneira para a gente viver em comunidade com relação a isso. E, consequentemente, a gente trabalha com comunicação não violenta, que acho que era esse ponto que você queria tocar. A gente percebe, a partir do momento que as pessoas contam as suas histórias, o porquê das coisas, como que elas chegaram até ali, que elas são muito mais do que rótulos. Então, a vítima, o que a gente chama de a vítima, veja como isso acaba com totalmente a identidade da pessoa. Ela é só uma vítima, ou o ofensor, ele é só um ofensor. A vítima, na verdade, é a Cláudia, o ofensor é, na verdade, o Maurício. Então, eles têm nomes, eles têm histórias e, com base nisso, eles podem dialogar sobre o que aconteceu, como você falou ali, de se empoderar, né? Mudar a perspectiva deles com relação ao que aconteceu, dar um outro significado que permita que eles sigam em frente na vida deles. E construir juntos uma solução para o caso, sem ser formado em direito, sem ser formado em técnicas de comunicação não violenta, etc. Você comentou que a prática ela pode partir de 2 pontos, né? De algo negativo, e dali você traz então a prática da justiça, a prática do diálogo, né? Para uma construção, né? Uma restauração das relações, enfim. E ela também parte de pontos positivos. Quando a prática ela é positiva nesse sentido? Quando ela parte de algo que é positivo? Veja, a gente pode fazer uma prática de diálogo, uma prática para conversar sobre um tema sem necessariamente ter um conflito, certo? Então, para algumas pessoas, justiça restaurativa ela se aplica só quando existe algum tipo de conflito. Você pode ter uma visão um pouco mais ampla disso. Eu posso restaurar um vínculo com você, que talvez seja um vínculo que eu tenha que não esteja tão saudável, certo? Então, eu posso fazer uma prática, posso
posso estabelecer algum tipo de comunicação com relação a isso que permita que a gente restaure o nosso vínculo de uma maneira positiva. Então, vou dar 2 exemplos. Eu posso fazer uma prática que se chama de círculo de construção de paz, certo? E paz não precisa ter conflito para existir paz. Paz é uma construção do dia a dia. Paz é a gente ter as nossas necessidades atendidas e a gente poder se respeitar. Eu posso fazer um círculo de diálogo com os alunos para a gente poder discutir qual que é o papel da escola na formação cidadã deles. Eu posso fazer um círculo de diálogo com os professores para que os professores possam pensar qual que é a qualidade dos vínculos que eu estou tendo com a minha turma e com os meus colegas de trabalho. Então, perceba que isso é uma necessidade que não necessariamente precisa de um conflito ou de algo negativo para acontecer. E isso é outra coisa bastante importante que você tocou. O conflito, por si, ele não é negativo. O conflito ele é extremamente saudável. Sem conflito, a gente talvez estivesse nas cavernas ainda. O homem entra em conflito com a natureza, ele precisa inventar a roda, ele precisa pensar em formas de sobreviver. Às vezes, o conflito ele é só uma forma de energia, como a energia que eu tinha que eu não sabia lidar, que precisa ser recanalizada para a gente poder ter uma mudança positiva na vida das pessoas. É a forma como a gente lida com os conflitos que pode definir se ele vai ser mais violento ou não violento. De 120 anos, as soluções educacionais da FTD Educação vão de mão em mão até chegar na mesa de mais de 16 milhões de estudantes, todos os anos espalhados por todo o Brasil. Do papel ao digital, da lição de casa às lições de vida, da formação tradicional à formação bilíngue, do infantil ao ensino médio e do básico ao complementar, complementando a educação para que alunos, famílias, professores e gestores evoluam juntos para ir mais longe. A FTD cria laços que unem, formando muito mais do que conhecimento, conexões. FTD Educação. Conectamos histórias, construímos futuros. Não perca mais os vídeos da TV Evangelizar. Inscreva-se já. Espero que vocês estejam gostando da nossa conversa no programa De Propósito. E para quem se interessou e quer saber um pouquinho mais sobre as técnicas, sobre os temas que nós conversamos, eu tenho algumas sugestões de leituras e de filmes. A primeira sugestão é a leitura do livro Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. Ele é muito fácil de achar, é um livro extremamente fácil de ler, muito gostoso de ler, e lá ele vai trabalhar os elementos sobre os quais a gente conversou: sentimentos, necessidades, expectativas, pedidos positivos, escuta ativa, comunicação empática, vínculos empáticos. Eu acho que vale bastante a pena para quem está interessado poder iniciar as leituras por esse livro, porque a comunicação é a base de todas as outras técnicas. O segundo livro é o Como Chegar ao Sim, dos professores da Escola de Negociação de Harvard, o Bruce Patton, Roger Fisher e o William Ury. E nesse livro eles vão ensinar os passos da negociação baseada em princípios, o que é uma negociação integrativa, eu não vou te contar para você ler o livro, e também como você negociar sem você ter que ceder, mas ao mesmo tempo utilizando técnicas que façam com que você e outra pessoa se sintam seguras e ao mesmo tempo possam os dois terem ganhos mútuos com essa negociação. O terceiro livro é o Transformação de Conflitos, do Jean Paul Dirac, e lá ele trabalha a ideia de conflito como uma oportunidade de mudança, trabalha a perspectiva das dimensões que a gente precisa mapear o conflito, traça diversas estratégias para a gente poder utilizar esses conflitos como formas de melhorar as nossas vidas, de causar mudanças positivas nas nossas vidas. Vale bastante a pena também. E também, para quem ficou curioso sobre o tema de justiça restaurativa, tenho também uma dica bastante especial, que é o livro Segurança e Cuidado, Sociedades Saudáveis, da Elizabeth Elliot. Lá ela vai trabalhar a ideia de justiça restaurativa como um todo, não só a perspectiva de justiça restaurativa trabalhando com conflitos, trabalhando com situações criminais, mas da justiça restaurativa para poder construir efetivamente sociedades mais justas, sociedades com uma ideia de justiça que foque bastante em relacionamentos e em necessidades das pessoas. 2 filmes legais para vocês assistirem que trabalham bastante esse aspecto do diálogo e trabalham bastante também técnicas de negociação são os seguintes filmes, os 2 premiados, um com
com o Oscar de melhor atriz e outra com o Oscar de melhor ator. O primeiro filme é Erin Brockovich. É um filme sobre uma mulher extremamente forte que descobre que uma empresa bilionária está infectando a água de uma cidade e está causando doenças em diversas pessoas e essas pessoas não sabem disso. Então a Erin, que é assistente de advogados, ela tem que convencer a firma de advocacia dela a ajudar a promover a investigação sobre o caso, tem que convencer as vítimas dessa empresa que não sabem que estão sendo vitimizadas por essa empresa a conhecerem essa situação e apoiarem ela na investigação, e tem que convencer diversas autoridades para poder solucionar aquela questão da poluição e responsabilizar a empresa por isso, certo? Um filme que mostra uma protagonista feminina extremamente forte, vale a pena ver, e inclusive a Julia Roberts recebeu o Oscar de melhor atriz por esse filme. O segundo filme é o filme Lincoln, que também o Daniel Day-Lewis recebeu o prêmio de melhor ator, e ele conta a história das negociações, certo? Dos esforços por trás da aprovação da 13ª emenda, que liberta as pessoas que estavam em situação de escravidão nos Estados Unidos dessa condição. Mais do que isso, a gente tem toda uma história de negociação por trás, tem toda uma história que mostra aspectos pessoais, aspectos relacionais, e como é importante ter todas essas habilidades que a gente abordou ali no vídeo anterior e estamos abordando aí na conversa no programa de propósito. Espero que vocês gostem das dicas. E Mário, quando você fala disso, da comunicação, enfim, eu sempre penso em exemplos tipo, práticos do dia a dia. Traz pra gente um exemplo dessa comunicação violenta que acaba que às vezes a gente nem percebe, assim. Não tendo empatia, né, com o outro. Às vezes a gente nega a dor e o sofrimento do outro. E é uma forma de violência também, né? Perfeito. Olha, é muito fácil achar exemplos de comunicação violenta porque eu, dia a dia, cometo esses deslizes de comunicação violenta. E fazendo justiça à sua pergunta e fazendo justiça também à minha esposa, que é quem convive comigo todos os dias, então vou dar um exemplo que eventualmente acontece. Às vezes a minha esposa ela tem um dia difícil no trabalho, como todos nós às vezes temos dias que são mais complicados ali no trabalho, né? Às vezes está muito atarefado e tudo mais. E daí ela fala, poxa, eu tive um dia bastante cansativo. E às vezes eu também tenho dias cansativos no trabalho e às vezes coincide. E uma das respostas que é mais fácil de dar nesse momento é: olha, pelo menos você tem um trabalho. Ou, olha, eu também tive um dia cansativo no trabalho. E percebam como isso é violento. E se vocês dão risada, talvez vocês tenham lembrado de alguma coisa que vocês tenham feito também, não sei. Mas isso é um exemplo de uma comunicação extremamente violenta. Por quê? Porque eu estou completamente ignorando as necessidades daquela pessoa, eu não estou me conectando com ela de maneira nenhuma, tá? E meio que assim, eu não dou possibilidade dela poder se expressar ali. Às vezes ela só quer se expressar. Acho que a conversa mais bem sucedida que eu tive com a minha esposa nesse sentido, acho que foi uma conversa que eu a escutei por muito tempo e ela eu só precisava ser escutada nesse sentido. Outro exemplo que é clássico, né, e acho que tem muito a ver com escola, isso, é o exemplo do aluno que vai bem na prova, do aluno que vai mal na prova, né? E daí você vem com a perspectiva, não, esse aluno é um aluno nota 10, esse aluno é um aluno nota 0. Isso é extremamente violento, tanto com o aluno que tirou o 0, objetivamente ele tirou 0, né? Quanto o aluno que tirou 10, porque ele é muito mais do que um número. Ele é muito mais do que essa perspectiva. Então, se você fala, poxa, esse aluno é inteligente, o dia que esse aluno fizer alguma coisa que ele não considera inteligente, ele vai estar agredindo a própria identidade dele. Poxa, mas eu estou na caixinha do inteligente, como que eu estou fazendo outras coisas? O que pode acontecer? Ele deixa de fazer coisas que ele tem dificuldade e só passa a fazer coisas que ele tem facilidade, porque ele vai sempre estar alimentando essa ideia do inteligente. E com a questão do aluno que você fala, olha, você não serve para isso, você é problemático, você está, consequentemente, desestimulando essa pessoa. Então, a comunicação não violenta ela parte de uma perspectiva que é observação, expressão de sentimento, observação sem julgar, expressão de uma necessidade e um pedido que enriqueça a vida. Então, um pai, por exemplo, dando um feedback para um filho, poxa, você passou por média, isso é uma observação, não é dizer que foi bem ou ruim, é uma observação. Eu fico feliz, fico alegre quando você passou por média, porque eu vejo que a minha necessidade de investir em você está sendo considerada, está sendo levada a sério. Eu quero que você continue estudando para que você tenha um desempenho legal e para que você possa crescer mais na sua vida. Isso é uma comunicação não violenta. Porque comunicação não violenta não é vamos dar as mãos
e sermos todos amiguinhos. É eu poder respeitar os meus sentimentos, as minhas necessidades e o que eu espero. Olha que interessante isso que você coloca, né? Porque quando a gente fala da comunicação não violenta, às vezes ela passa despercebida no dia a dia. Isso que você falava dos estudantes, eu também sofri quando criança. Eu escutava do meu pai, por exemplo, quando tirava uma nota boa ia mostrar, né? Olha, tirei um 10. Tipo, você não faz mais que sua obrigação. Olha o desincentivo, né? Mas eu estou trazendo esse exemplo para dizer que está na delicadeza do dia a dia. É preciso ter muita atenção na nossa forma de se comunicar e de se relacionar com o outro, né? Para que realmente o nosso diálogo e a nossa relação seja empática, né? Entender as necessidades. Você trazia o exemplo da sua esposa anteriormente. Tem um termo que eu gosto muito, que é a escutativa, que é aquela escuta realmente ativa, atenta, que tenta ser empática com o outro nesse sentido, né? Mas, para finalizar, eu teria uma pergunta e depois eu gostaria que você também deixasse alguns exemplos, assim, para a gente tratar, de certa forma, de prática restaurativa ou para que tenhamos uma comunicação ainda mais assertiva. Dicas, mas eu gostaria né? de saber... Trazer dicas pra gente. Oi? Trazer dicas pra gente nesse sentido. Eu gostaria de saber, porque esse termo não é tão recente assim, ao menos há pouco tempo eu tenho tido contato com esse termo. Quando surgiu e se você, quando startou esse teu propósito, você entendeu, olha, eu quero trabalhar com isso, eu quero ajudar as pessoas dessa forma, você teve dificuldade de conseguir conteúdos, de pesquisa, enfim, como foi para você? Então, o termo justiça restaurativa, pelo menos como a gente entende hoje, ele é de 1977. Teve um artigo de um psicólogo, né, que escreveu sobre isso, que o nome dele é Albert Eglash. Ele escreveu um artigo sobre restituição criativa, uma outra forma de responder ao crime, né? Então, ele não é um termo realmente, hoje em dia, assim, ele não é um termo super novo, né? E veja que ele nem veio do direito, né? E como que eu fiquei sabendo disso? Dessa vontade, efetivamente, de ter uma atuação na sociedade que eu considerasse positiva, né? E era algo que realmente não existia. Então, quando eu fui fazer uma prova de estágio para o Ministério Público, eu comecei estagiando, eu estagiei no Ministério Público e hoje trabalho no Ministério Público como servidor. A promotora perguntou, por que você está se candidatando para essa vaga? Eu falei, olha, porque eu ouvi dizer que fazem práticas de justiça restaurativa no Rio Grande do Sul. Eu fiz um curso sobre isso, eu faço iniciação científica nisso e eu gostaria de tentar ajudar a criar alguma coisa nessa promotoria. E eu fui tendo ajuda, as pessoas foram me escutando, eu fui pesquisando, fui contando com o apoio de diversas pessoas. Nesse estágio foi criado um projeto, depois eu fui estagiar na promotoria do idoso, a promotora ficou sabendo que tinha um projeto lá na promotoria da infância e me chamou para ir para a promotoria do idoso. Criamos um projeto na promotoria do idoso que depois durou vários anos com outros estagiários trabalhando lá e fui chamado depois para trabalhar como servidor para ajudar na organização de um núcleo que coordena uma política de práticas de diálogo e de justiça restaurativa, né, que é o NUPIA, Núcleo de Prática, é difícil, Prática e Incentivo à Autocomposição. Então, eu acho que, em termos de propósito, vai muito na linha de que se você tem uma ideia, se você tem possibilidade de estudar essa ideia, você pode criar coisas novas, ajudar a criar coisas novas. Você não precisa ficar com aquelas caixinhas que as pessoas te dão. E viver isso é uma prática cotidiana. Eu dei o exemplo da minha mãe, até injusto com a minha mãe, porque ela é uma das pessoas menos violentas que eu conheço, uma das pessoas mais acolhedoras que eu conheço. Mas, assim como qualquer pessoa, às vezes a gente comete algum tipo de atitude nesse sentido e faz parte, né? Nós somos seres humanos complexos. Legal. Eu acho que o que fica dessa nossa conversa, assim, de tudo que a gente falou, eu acho que o que mais pegou pra mim é a sua história de quando você era bem jovem e que você lembra até hoje, você carregou isso e se tornou um propósito na sua vida meio que inconscientemente, assim, dá pra se relacionar, enfim. Eu acho que o que fica mesmo é que a gente possa entender o que acontece na nossa vida e hoje falando sobre comunicação, sobre
diálogo e dialogar consigo mesmo, assim, de maneira mais saudável e não se colocar nessas caixinhas, porque assim você consegue encontrar um propósito em coisas que às vezes a gente traz como algo negativo, né? Você ter sido uma pessoa briguenta, você poderia ter levado isso para um lado completamente negativo. Você simplesmente entendeu uma atitude legal de uma professora e transformou isso em todo um propósito. Então, acho que é isso que fica pra gente hoje, tentar reconhecer essa nossa comunicação com nós mesmos e com o outro. Eu queria te agradecer, Mário, foi muito legal. Prazer todo meu, obrigado vocês pelo convite e por me ouvirem. Você. Ai, que bom. Imagina. Ficamos muito felizes com a sua participação. Muito obrigado, pessoal, por estarem aí acompanhando a gente. E é isso, acabou a nossa conversa, infelizmente, mas a gente vê vocês na próxima semana. Tchau! Apoio Cultural FTD.